Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. O salve de hoje vai para o Antônio Carlos Periardi, lá de Espera Feliz, e para toda a sua família. Um abraço, Tatal, grande rubro-negro aí de Espera Feliz, Minas Gerais. Bom, o Flamengo, a torcida começou a perceber que o Flamengo não está apresentando dentro de campo o futebol que ela gostaria de ver. É claro que o Paulo Souza tem culpa nisso, tem dedo do Paulo Souza nas atuações mais ou menos que o Flamengo tem tendo aí nos últimos tempos, mas a torcida também anda percebendo que talvez esse elenco não corresponda ao investimento financeiro do clube mais rico do país. Algumas posições estão muito carentes, alguns jogadores não têm condição de estar nesse elenco e outros precisam de soluções criativas. O que eu quero dizer por soluções criativas? O jogador é um ativo do clube. Talvez ele não esteja tendo um bom desempenho dentro do Flamengo, mas ele possa ser uma peça valiosa para outros clubes e o Flamengo não pode simplesmente abrir mão desse jogador. O Flamengo precisa tratar esse jogador, de repente fazer movimentações com ele no mercado. Enfim, a gente vai falar posição por posição, fazer um raio-x geral desse elenco. Mas antes, deixa eu te pedir o pedido clássico. Se você é rubro-negro, gosta desse tipo de conteúdo, faz pouquíssima diferença para você. Para mim faz muita. Já dá o seu like para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E não se esqueça, se inscreva e acione o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. No gol, talvez a gente tenha a posição mais carente do Flamengo, porque eu acho que o Flamengo não tem que contratar apenas um goleiro. O Flamengo precisa de dois goleiros. Um para ser o titular, chegar e jogar, e outro para ser o reserva imediato. Vinícius, você acha que o Hugo não tem condição de ser o reserva do Flamengo? Ainda não. Acho que no futuro ele vem a ter, ele precisa desenvolver muito, principalmente na questão de saída de bola, reposição com os pés. Ele erra muito nesse sentido, não é um goleiro confiável. E para uma temporada tão importante quanto essa, que o Flamengo quer vencer tudo, o Flamengo precisa de dois goleiros confiáveis, que pelo menos façam o feijão com arroz sem entregar tantos pontos. Porque você imagina, se ele for de repente o segundo goleiro do Flamengo, o Flamengo vem e faz uma grande contratação de um goleiro, esse goleiro se machuca, o Flamengo, você estaria confiante de ir com o Hugo hoje para de repente uma semifinal de Libertadores, uma final de Libertadores, jogos que em um pequeno erro modificam totalmente a partida. Aliás, a gente já viu o Flamengo sair da Copa do Brasil para o São Paulo com um erro grave do Hugo e já viu o Flamengo quase perder um Campeonato Brasileiro com um erro gravíssimo de reposição de bola também do Hugo, também contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Por sorte, o Internacional não conseguiu vencer o Corinthians lá e o Flamengo foi bicampeão. Então o Hugo continua inconstante, para mim ele deve ser o terceiro goleiro, ele é um goleiro de potencial que pode ser vendido caro depois, mas agora ele não tem condição. Diego Alves, esse está na história do Flamengo. Nós sempre lembraremos, sempre o torcedor rubro-negro vai lembrar da importância desse goleiro, mas agora ele não tem mais condição e é muito temerário ficar forçando ele nesse elenco, sendo que ele já não tem mais condição. Então ele pode arranhar um pouco dessa imagem de goleiro histórico do Flamengo se ele for colocado mais vezes a campo, e mais do que isso, pode prejudicar o clube dentro de campo. Ele já se mostrou incapaz nesse momento de ser o goleiro titular de um clube que está buscando a excelência, ganhar tudo aí na temporada. Bom, o Matheus Cunha é um garoto que não vai se incomodar de ser o quarto reserva, então esse pode permanecer no elenco tranquilo. A linha defensiva talvez seja o local que o Flamengo tem que ter mais criatividade aí com esses jogadores, já que é a posição também que tem mais atletas. Então vamos lá, Rodrigo Caio talvez seja um dos melhores zagueiros do Brasil, mas vive machucado, a gente precisa recuperar esse jogador. O Flamengo estaria em outro nível com ele dentro de campo. O Gustavo Henrique, para mim o Gustavo Henrique deve permanecer no elenco. Ele é um zagueiro mais confiável, ele é um zagueiro de uma característica totalmente diferente das demais. Ele é mais alto, então enfrentando times que alçam muita bola na área, em momentos específicos da partida, ele pode ser utilizado e pode ser importante. Ele é mais confiável, por exemplo, que o Léo Pereira. O Léo Pereira tem mais qualidade técnica, tem condição de sair jogando. O Léo Pereira tem alguns predicados, mas ele é um jogador muito inconstante, um jogador que põe partidas a perder em apenas um lance. Então esse é um jogador que é caro, que tem valor de mercado, que o Flamengo deveria propor uma solução criativa. Vinícius, que tipo de solução criativa? O Léo Pereira poderia, por exemplo, ser oferecido ao Santos em troca do goleiro do Santos. De repente essa seja uma solução, envolver mais jogadores. Enfim, o Flamengo precisa pensar, já que ele tem valor de mercado e o clube fez uma aposta nele. Então talvez ele seja uma peça fundamental para o Flamengo reforçar uma outra posição do seu elenco, já que eu acho que dentro de campo o Léo Pereira não vai vingar no clube. O Davi Luiz é um zagueiro que precisa jogar protegido, mas é um zagueiro de reconhecida qualidade técnica. O Flamengo vai com ele.
ele não pode ficar muito exposto para caças de atacantes, já que ele já está numa fase na carreira que está mais lento, não consegue mais fazer esse serviço. Nog e Clayton permanecem, já que são jogadores jovens que não comprometeram quando entraram e podem elevar o treino, fazer o treino ficar mais competitivo, e isso é importante para a gente ter um elenco mais inteiro aí dentro de campo. Bom, Fabrício Bruno e Pablo. Fabrício Bruno é um jogador, ele não trata muito bem a criança, não é muito chegado à bola, mas é um jogador que joga sério e que é capaz de fazer o Flamengo vencer partidas obrigatórias. O que eu quero dizer com partidas obrigatórias? Numa temporada tão grande, você vai ter jogos em que você não vai jogar com o seu time principal, mas você precisa vencer. Por exemplo, vai pegar o Juventude no Maracanã dias antes de uma quartas de final de Copa do Brasil. Talvez o Fabrício Bruno entrando de titular, ele não comprometa, ele dê a segurança que o Flamengo precisa para vencer essas partidas e continuar firme em todas as competições, mesmo quando não vá com o seu time principal. O Pablo é um zagueiro de extrema qualidade, a gente não sabe como ele vai voltar, principalmente depois de se lesionar no primeiro treino com a camisa do Flamengo. Então foi um azar aí que o Flamengo e o Pablo deram, mas que a gente espera que quando volte com aquela qualidade que ele já demonstrou. Hoje ele é titular do Flamengo. Então a gente espera que ele volte para ocupar essa função do lado direito aí, que é a função que o Fabrício Bruno tem ocupado até então. Na lateral direita, pouca gente fala, mas o Flamengo precisa de um atleta urgente para essa posição. O Rodinei não é lateral, ele não tem condição defensiva de ser um lateral direito. Ele pode permanecer no elenco para fazer uma função bem específica, que é o da ponta direita, ou talvez entrar em momentos que ele tem que jogar meio que como uma dobra de lateral, o Flamengo precisando sair, alguma coisa nesse sentido. Ele ser o lateral direito com obrigações defensivas, ele não tem como. A gente viu até no segundo jogo da semifinal contra o Vasco, quando o Paulo Souza perde a paciência depois de ele cabecear uma bola para o meio da área. Aliás, foi assim que foi com o Rodinei que o Flamengo foi campeão brasileiro em 2020, quando o Rodinei, pelo Internacional, faz aquela falta bizonha, bizarra, no jogador rubro-negro e acaba tomando o justo cartão vermelho. Então o Rodinei é um jogador muito inconstante defensivamente, não tem condição de ser um lateral direito. O Isla, o Flamengo espera que ele se acerte lá com a Universidade Católica e peça para sair de graça, já que o Flamengo não quer pagar a multa e tem contrato com ele até o final do ano. O Mateuzinho é um jovem jogador que tem muita margem de crescimento, ele joga boas partidas, ele falha defensivamente, mas é menos inconstante do que o Rodinei. Então acho que o Mateuzinho é um jogador que tem que permanecer no elenco, sendo o reserva de um jogador principal, um jogador mais experiente que chegue para ser titular. A diferença é muito grande, por exemplo, do Mateuzinho para aquele Rafinha de 2019, que a gente tinha confiança técnica, que tinha liderança dentro das quatro linhas. É lógico que o Rafinha hoje não se enquadraria, já que ele está num declínio muito grande da carreira. Mas é só um exemplo para a gente fazer uma comparação aí entre os dois jogadores. Não estou dizendo que o Mateuzinho não possa vir a ser o titular do Flamengo no futuro. Acho que para essa temporada ainda não. Laterais esquerdos, a gente tem René, que esse já deu o que tinha que dar no Flamengo. Eu acho que ele deu a contribuição, eu vejo muita gente massacrando o René, mas o René é um lateral reserva e que sempre que entrou, entregou o máximo que ele podia. Então o Flamengo ganhou pontos importantes aí jogando com o René na lateral, um jogador que nunca arrumou problema no clube, um jogador que recebe pouco. Então isso também precisa ser avaliado na hora que a gente vai fazer as análises aí do elenco. Só que agora realmente ele não tem mais condição. Acho difícil, o problema é que ele tem contrato até o final do ano, então o Flamengo deveria tentar uma saída amigável com ele, fazer com um empréstimo a algum clube que de repente já o queira para o futuro, que aí o Flamengo se livraria dos pagamentos desse salário até o final do ano. Essa para mim é a solução com o René. O Ramon, o Jorge Jesus fala lá em 2020 que ele era o jogador que mais se esperava crescimento, só que depois disso o Ramon se envolveu em muitos problemas pessoais e eu acho que isso acaba cobrando um preço dele aí nos últimos tempos no Flamengo. Espera-se que ele evolua, o Paulo Souza não o utiliza muito e pelo que se sabe também um pouco por causa disso. Então vamos aguardar o que vai acontecer com o Ramon. Então o Flamengo também precisa pensar nessa lateral esquerda. O Flamengo tem um jovem lateral esquerdo e o Felipe Luiz que está provavelmente seu último ano de carreira. O Felipe Luiz, eu já falei isso aqui em vídeos anteriores, para mim o Flamengo já deveria estar propondo um plano de carreira pós parada do Felipe Luiz. O Felipe Luiz deve jogar até o final desse ano e tem condição para isso, está jogando bem para tal. A partir daí, o Felipe Luiz já deve integrar uma outra função no clube e o clube já deveria se preocupar em fazer com que ele perceba isso e permaneça no Flamengo. Não gostaria que o Felipe Luiz
após a aposentadoria, saísse do clube. Ele tem condição de contribuir em outras questões. Na volância aí, no meio campo defensivo, nós temos talvez a briga mais equilibrada aí do elenco. Temos o Ilharão. O Ilharão, ao contrário, eu sei que tem muita gente que não gosta do Ilharão. Eu acho também que ele se perde em campo muitas vezes, acaba meio relapso. Mas ele é um jogador que entrega uma qualidade mínima aí para esse elenco, mesmo em partidas importantes ou não importantes. Então o que eu quero dizer? Ele vai ter uma função no elenco. Se ele entrar em campo, por exemplo, Flamengo e Corinthians, 3 dias antes da semifinal da Libertadores, Flamengo e Corinthians no Campeonato Brasileiro. E aí o Flamengo opte por entrar, o Paulo Souza opte por entrar com o Arão, a gente sabe o que ele vai entregar. Ele não é um jogador que você vai ficar com medo muito grande. O Flamengo já conquistou com o Arão dentro de campo muitas coisas. Então, mais do que ficar pensando sobre ele ser titular ou não, eu acho que ele deve permanecer no elenco, porque ele pode ser uma peça importante para ganhar partidas todas as vezes que ele entrar em campo na temporada, mesmo partidas mais ou menos importantes. Então, o Flamengo precisa levar isso em consideração na hora de vender ou ficar com os jogadores. O Andreas Pereira, para mim, foi um jogador que está sendo contratado muito mais caro do que deveria, não porque eu não acho tecnicamente com qualidade, eu acho ele muito bom jogador, mas ele já provou errar em muitos momentos. Não foi só na partida contra o Vasco, não foi só na partida contra o Palmeiras. Ele é um jogador inconstante, talvez ele esteja escalado na posição errada. Ele talvez não possa ser o jogador que faz a transição defesa-ataque na linha intermediária defensiva, já que ele erra muito, quer conduzir algumas bolas que são perigosas. Talvez o Andreas renda mais atuando numa faixa mais avançada do campo. Talvez ele seja um meia, mas aí para ser um meia ele também não pode ter custado o preço que ele custou, que ele vai custar, né, já que esse contrato ainda nem assinado está, porque ele seria um reserva aí desse time. Então o Andreas, para mim, está colocado no local errado do campo e seria hoje reserva nesse time. O Thiago Maia, para mim, seria um dos titulares, era um jogador com muito poder de marcação e com boa qualidade na saída de bola. Vamos esperar que ele tenha um ano sem lesões aí dessa vez, para que ele possa se firmar. O João Gomes é um jogador que eu não gostaria que o Flamengo vendesse. Acho que ele tem muito a evoluir, o Flamengo não vai conseguir ganhar com ele numa futura venda, numa possível venda, o que ele pode valer em algum momento futuro para o elenco. Para mim, hoje, ele já seria titular e seria titular ao lado do Thiago Maia. O Flamengo poderia estar desenhando um time nesse sentido, já que estaria defensivamente mais seguro assim e daria mais sustentação para essa linha ofensiva nossa. Diminuiria o poder de marcação dessa linha ofensiva que às vezes se vê sobrecarregada nesse sentido. Muita gente fala, o João Gomes ainda erra muito passe. Eu acho que erra sim, mas acho também que ele está evoluindo nesse sentido e a tendência dele na temporada é melhorar aí nessa questão. O Everton Ribeiro é outro dos jogadores que a torcida, boa parte da torcida pega muito no pé. Eu também acho que ele não tem que ter cadeira cativa no time. Eu acho que esse negócio de cadeira cativa porque ganhou lá em 2019 está errado, completamente errado. Mas eu também acho que é difícil o Flamengo contratar um jogador desse nível que entregue a regularidade que ele entrega sem gastar muito dinheiro. Então esse é um jogador que já está no elenco, o salário não é absurdamente alto e ele tem um valor aí para ganhar as partidas do dia a dia, o feijão com arroz. O Flamengo precisa ganhar todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ter Copa do Brasil e o Flamengo vai ter Libertadores também. Se você entra em campo hoje, ou pensar em uma quartas de final de Libertadores com um meia machucado ou com uma formação que precise de mais posse de bola, você entra com o Everton Ribeiro, ninguém vai ficar desesperado. Meu Deus, Everton Ribeiro em campo, que medo. O Everton Ribeiro é um jogador que ele tem espaço aí nesse grupo. O que eu acho que é o erro no tratamento com o Everton Ribeiro é o tratar como titular absoluto que não possa ser contestado nunca. Então isso aí, para mim o Everton Ribeiro continua nesse elenco. O Diego também é outro que tem uma trajetória bonita com o clube, mas deveria ser negociado agora. O Diego é um cara inteligente, o Flamengo poderia chegar a ele e falar, olha, você vai estar se queimando, se continuar aqui, você não tem condição mais de entrar em campo, nem em partidas menores, quem sabe, de repente, uma temporada nos Estados Unidos, uma temporada em um mercado secundário, seja o melhor para a carreira dele, faz as justas homenagens que ele merece, ele que é o cara do lançamento do segundo gol da Libertadores, que fez a virada histórica aí, que estava mal e depois conseguiu se reerguer. Bom, então o Diego, para mim, fora desse elenco urgente. De Arrascaeta, o Mago, esse não precisa nem falar. Lázaro e Matheus França, o Lázaro, ele me surpreendeu positivamente, ele era um jogador muito relapso, um jogador que parecia querer, se achava mais do que ele realmente era. Hoje ele está muito mais
constante dentro das partidas, isso é mérito também do Paulo Souza, que acreditou no atleta. O Matheus França, eu tenho um vídeo falando sobre ele, esse jogador pode mudar o Flamengo novamente de patamar, já que ele promete ser uma venda bem cara, então a gente espera aí que ele já comece a demonstrar nessa temporada a qualidade que ele tem. No ataque a gente tem, claro, o Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol. Bom, esse é outro que desperta paixão e ódio na torcida do Flamengo. Eu sempre vejo os comentários aqui, tem muita gente que acha que ele é egocêntrico, que ele obriga o clube a jogar de uma maneira, o time a jogar de uma maneira que o privilegie. É claro, isso acontece de fato, mas a gente precisa também pensar nas estatísticas que envolvem o futebol. O futebol é um jogo muito estatístico. É difícil encontrar jogadores que entreguem pelo menos 30 gols por temporada, não são muitos. Entreguem com constância. E o Gabigol é um jogador que pode entregar durante 10, 15 temporadas 30 gols no ano. Tudo bem, Vinícius. Então ele pode fazer o que quer com o Flamengo. Aí eu acho que o erro não é é claro, o erro é do Gabigol, mas acho que o erro não está só nessa questão. Eu acho que falta comando e discernimento da diretoria, dos supervisores e do treinador para não deixar com que o Gabigol tome a rédea do clube, não é? Então isso não pode acontecer, e não pode acontecer. Para isso não acontecer, o Flamengo tem que botar freio no atleta, tem que chegar. Ele é um cara inteligente, então chegar e conversar com ele, olha, tal atitude não está sendo bom para o elenco, não está sendo bom para o grupo e consequentemente não é bom para você. Você vai evoluir a carreira se você fizer isso, isso e aquilo. Acho que ele precisa mais de ser aconselhado do que ser de fato punido ou vendido. Vender um jogador que faz 30 gols por temporada, todas as temporadas, é um pouco preocupante, já que onde acharemos outro que faz nesse sentido? Se você tiver alguma ideia, você pode colocar aqui nos comentários também. O Vitinho é outro caso semelhante ao do Léo Pereira. O Vitinho foi contratado, um grande investimento. Agora, o Vitinho entregou muito mais do que o Léo Pereira com a camisa do Flamengo. Para mim, esse jogador deve ter o contrato renovado para que o Flamengo não perca o valor de mercado dele, já que o Flamengo pagou caro nesse atleta. E ele é mais um desses jogadores que, colocados em uma partida contra o Juventude, ele pode entregar, e ele entrega e entregou nos últimos anos. É outro que também fica voado, parece que não sabe, tem hora que nem parece que ele está viajando, tem hora que ele nem sabe que está em campo, mas também é capaz de tirar alguns coelhos da cartola, fazer alguns gols importantes, dar alguns passes. Então, esse é um jogador que não é tão caro para os padrões atuais, e se o Flamengo tiver que contratar uma outra peça para repor, vai ter que contratar pagando caro. Então, para mim, o Flamengo renova com esse jogador, apesar dos pesares, de todos os problemas que a gente sabe que ele tem. Bruno Henrique não está bem no momento, mas ele demora a engrenar. Todas as temporadas é a mesma coisa. Muito provavelmente aí no começo do campeonato, começo para o meio do Campeonato Brasileiro, ele já vai estar voando novamente. Nem se discute a presença dele no time. O Pedro, a gente precisa ver se está acontecendo alguma coisa. Ele teve a tão sonhada chance aí contra o Vasco, por exemplo, e não o aproveitou muito bem. Para mim, Pedro permanece no elenco e permanece tendo a função que ele tem hoje, entrando de repente em momentos importantes, sendo uma opção para alguns formatos de jogo. A gente sabe que o Paulo Souza muda muito o formato de jogo para jogo, então o Pedro permanece. E o seguinte, o Pedro também é um jogador que talvez, se aparecer um clube de fora disposto a fazer uma grande contratação, ele possa sim ser um jogador negociado sem que o elenco sinta tanto aí a sua falta. Bom, o Marinho, o Paulo Souza já falou isso algumas vezes em entrevista e eu assino embaixo. O Marinho está muito individualista, ele parece querer estar provando que tem que ser titular. Ele pega a bola, todas as bolas quer chutar no gol, igual um maluco. E isso daí é um pouco do egocentrismo que a gente citou aí sobre o Gabigol. Um jogador desse nível, ele tem que entender que ele tem uma função em um time. Essa função precisa ser cumprida. Ele não pode pegar todas as bolas, querer sair driblando todo mundo e chutar. Se ele for um jogador mais humilde, começar a pensar em jogar para o grupo, jogar para o time mesmo, em desenvolver o time, ele pode ser muito importante, já que ele é forte, ele tem capacidade de fazer tanto a parte defensiva quanto a ofensiva com muita qualidade, e ele acrescenta um chute de longa distância ao elenco, que o elenco tem pouco. O Flamengo faz poucos gols de chutes de fora, ele bate falta, aliás, também. Vamos lá, o seu Arrascaeta fez 1, 2, 5 gols na carreira de falta e já bateu milhares de faltas. Ou o Arrascaeta começa a treinar faltas, ou ele dá espaço para, por exemplo, o Marinho bater quando estiver dentro de campo. Alguns jogadores algumas qualidades do elenco estão sendo subaproveitadas porque jogadores que têm mais moral no time há mais tempo acabam exercendo uma função simplesmente por já estarem lá, por terem mais moral com a torcida.
Então, falta, vamos deixar o Marinho bater, vamos deixar jogadores que tenham mais essa qualidade aí, mas aí é bom fazer a ressalva, o Marinho precisa entender que ele não está jogando para ele está jogando para um clube, e o que importa é o desenvolvimento desse time, e ele precisa jogar para esse time. Bom, então a gente está vendo que esse elenco está com muitos jogadores que não são incontestáveis no time, jogadores que de repente poderiam ser envolvidos em negociações, ou de repente até emprestado, de repente rescisão completa mesmo de contrato, já que não tem mais condição de estar no elenco. E aí, para fazer uma grande mudança desse tipo, o Flamengo também precisa ir ao mercado e olhar principalmente essas posições mais carentes que a gente comentou aqui, já que a grande temporada vai começar, e aí a partir de agora, do início do Campeonato Brasileiro, serão partidas a cada 3 dias, não vai ter mais esse espaço. Esse espaço entre semifinal e final de Campeonato Carioca é o último mais longo espaço de treinamentos e ajuste da equipe. Depois disso, é jogo em cima de jogo, e o Flamengo precisa ter um elenco, precisa ter mais peças, principalmente nessas posições mais carentes que a gente citou por aqui. Bom, se você gostou do vídeo, já deixa aqui o seu like, deixa aí seu comentário. Quem que o Flamengo deve negociar, quem que deve permanecer nesse elenco do Flamengo, quais boas opções o Flamengo poderia buscar aí no mercado. Já deixa o seu like também, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Mengo é paixão, valeu!